Inclusive, vamos falar em bastidores, daqui a pouquinho a gente conversa nos bastidores, tá, Frank Souza, essa situação aí. Mas olha, é o seguinte, para falar sério aqui, põe logo na tela aí, meu querido Adinho, ele não é uma vida, tá? Ele é ligeiro, quer ver como ele é ligeiro? Treino, Adinho, cadê o treino? Uma vida, não tem nada de treino. Agora, tá aqui, já vi no canto, adicionou, clicou, tá na tela para você, torcedor azulino. Tá aí, atividade azulina que aconteceu hoje pela manhã, e a novidade ficou por conta aí da presença do Nathan Camargo, ele mesmo, Nathan Camargo na equipe azulina. Ele que ficou fora da partida contra o Atlético e contra o Atlético Paranaense, e agora na última contra a equipe do Cuiabá. Tá, esses resultados para o Clube do Remo, com o Pedro Castro jogando no meio-campo, ficou a dúvida no ar. Se o Nathan Camargo, que era o titular, ele se recondiciona, ganhando condições de estar apto para o jogo, a titularidade na equipe do Clube do Remo. A primeira pergunta, que daqui a pouquinho vai ser respondida pelos nossos comentaristas. A outra é lá na defesa, porque o técnico, o Guto Ferreira, ele está testando, sim, o Reinaldo, trabalhando com o Reinaldo na zaga ao lado do Klaus. Pode ser, amigos, o seguinte, no treino, joga, treina, recondiciona todo mundo para aquele ritmo de jogo. Mas aí fica a dúvida. Ou pode ser também apenas um teste, ou uma confirmação. É o seguinte, por que eu estou levantando esse ponto? O Guto Ferreira, eu acho que na partida antes do jogo contra a equipe do Atlético no estádio Bainão, tem um hospital bem em frente, eu recebi umas imagens, Frank Souza, daquele hospital lá em cima, um treinamento do Remo, em campo reduzido, tipo mini coletivo, 7 contra 7, 8 contra 8, assim, principalmente jogadores do meio para frente. É tipo um jogo de ataque contra a defesa. Ele formou o time defensivo jogando num campo e o time de ataque jogando em outra parte desse campo, nesse campo curto, num campo que ele diminuiu no centro do gramado do Bainão. Na verdade, é um treino técnico, né? Isso aí ele está testando defesa, contra-ataque. Isso, situações de jogo, exatamente isso. Mas em cima disso que eu vou me basear no que acontece no dia a dia. A gente não pode observar, infelizmente. Na semana passada, ele trabalhou muito com o Kaique, muito. E ontem e hoje, ele treinou com o Reinaldo, na zaga do Remo ao lado do Klaus. É esse o meu questionamento. Se ele está realmente testando para deixar o atleta, de qualquer forma, com condicionamento de jogo, mas ele já tem a escolha pelo Kaique. É a minha segunda pergunta para os senhores. Em cima disso, bora logo trazer aqui a fala do Klaus, para a gente logo passar a bola para vocês, para fazer os comentários aqui na nossa Marcha dos Esportes. Bora que ouvir o Klaus. Partidas, já que a gente vem falando isso, né, que são finais, né, e essa é mais uma, é uma final dentro de casa também, então, dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, que vem acreditando desde o início do campeonato, tá junto com a gente, então é um jogo muito importante, a gente não tem nem muito o que falar da importância desse jogo, porque ela é óbvia, né, e na competição, dois times com a mesma pontuação, que estão brigando pelo acesso. Então, é uma semana que está sendo bastante preparada para essa decisão, essa final. Enfim, a importância desse jogo está clara na tabela, né? Então, a gente tem que encarar com a maior serenidade possível, entrar focado nesse jogo, porque ele pode decidir ali na frente o campeonato. O setor de comunicação está falando, né? O Remo é para quem acredita, né? Então, assim, a nossa torcida ela está vindo em peso para o nosso estádio, ela está fazendo essa força também junto com a equipe. Então, eu acho que o Bainão está sendo nossa força também nas últimas rodadas, e isso está sendo muito importante dentro de campo, porque são jogos muito difíceis, são finais, são times difíceis que a gente está enfrentando. Então, ter esse fator casa, essa torcida junto com a gente, próxima da gente, fazendo essa pressão também, do primeiro ao último minuto, eu acho que é muito importante, e está sendo decisivo também nessa reta final do campeonato. Assim, o campeonato está muito difícil, vários times tiveram momentos de instabilidade,
Tiveram times que tiveram uma sequência de vitórias no início do campeonato, outros no meio do campeonato, e nós estamos fazendo essa sequência de vitória na hora certa. Acho que o clube, como o time cresceu como equipe na hora certa, né, e isso estava nos possibilitando brigar ali em cima até o final, até a última rodada, e está sendo importante, foi muito importante essa sequência de vitórias para nos colocar nessa posição agora. Mas temos 4 finais, temos que manter essas atuações dentro de campo, manter essa solidez defensiva que estamos tendo todos os jogos, e para alcançar nosso objetivo no final da temporada. Tá aí, falou o Klaus, então, aqui na nossa Marcha dos Esportes. O outro ponto é o seguinte: já falei sobre o meio-campo, a volta do Natan disputando essa vaga com o Pedro Castro. Falei também do Reinaldo, que vem treinando junto com os 2 zagueiros hoje titulares, que é o Kaique e Klaus. E o Klaus, inclusive, falou aí com a gente. Outros 2 pontos são os seguintes: hoje o Remo estava representado pelo Marcos Braz, lá na CBF, no Rio de Janeiro. Essa audiência que é aberta pública, que é aberta para representante dos clubes, junto com a comissão de arbitragem, a CBF escalou aí como disse já o nosso querido Plantão do Brasil, um Bruno Arleu de Araújo, lá do Rio de Janeiro, que é considerado, no âmbito carioca, o árbitro lambanceiro. Ele mesmo. Ele é chamado assim, ele é apelidado lá na Seara Carioca. Então isso já preocupa para a partida desse próximo domingo. Preocupa mesmo, é a primeira vez que eu estou falando, eu acho, no ano isso, em relação à questão desse árbitro, porque ele faz muita lambança em Série A, eu vejo muitos jogos, e na Série B em algumas partidas. Outro ponto é o seguinte, sobre o Bainão. Fecha aqui, Edinho, porque é uma opinião minha, não é da equipe de esporte, não é do Grupo Marajoara. O torcedor do Remo, que recebeu os atletas lá no aeroporto, tem mais do que fazer festa assim, apoiar no primeiro tempo, gritar, apoiar o time. Eu quero só dizer o seguinte: o Remo indo para uma Série A de Campeonato Brasileiro, torcedor do Clube do Remo, não espere ingresso, algo no parâmetro de Série B. O Remo vai mudar um pouco de patamar. Estou colocando se subir, tá, gente? Não estou fazendo previsão nenhuma aqui, nem contando com aquilo na galinha. Você sabe qual é o ditado. Mas vai mudar muita coisa. Por que eu digo isso? Eu tenho amigos, colegas, conhecidos, pessoas que estão de arquibancada, vivem o Clube do Remo praticamente diariamente e reclamam do Clube do Remo no valor dos ingressos, do sócio, torcedor e tudo mais. Vai aumentar, ou até continuar a base desses valores. Eu vou só fazer um pedido aqui para ambos os lados, que o torcedor tenha conscientização que Série A é outra história. Você vai ter que montar um time para disputar a Série A. Então, o que vai ser pedido, cobrado do torcedor, são valores que condizem a isso. E o recado para a diretoria do Remo: se colocar o sócio torcedor a 200, 300, 400, 500 reais mensalmente, anualmente ou trimestral, aí o torcedor vai comprar, vai adquirir, vai aumentar aí para 20, 30 mil sócios torcedores por mês. Mas só um recado para o Tonhão, para o André Alves e para o departamento de marketing e lá do sócio torcedor. Tira o torcedor do cimento, tira o torcedor de uma fila que parece fila de boi para entrar no estádio, tira o torcedor desse preço abusivo que tem no estádio, de um copo d'água, e valorize o torcedor em planos médicos, odontologia, plano num lava-jato, num supermercado, num ingresso para um cinema, um desconto em um supermercado, o que for. É isso que o torcedor precisa. O Bainão é pequeno. Pouco o Remo vai jogar no Bainão se for para a Série A, mas o recado foi dado. Desde hoje, novembro de 2025, valorize o torcedor. Tem um corte, inclusive o Mário estava comigo, Frank Souza, lá no começo do ano. Você lembra, Mário Quadros? Um corte que tem nosso aí na internet, inclusive está no meu Instagram. Você lembra? A gente comentando sobre isso, até viralizou na internet. Valorize o torcedor lá em fevereiro, acho, em março. Aí, eu repito de novo. Remo, preste de ir para a Série A. Diretoria, cobre o que for para cobrar. Preço tem que aumentar. Mas valorize o torcedor com benefícios. Não só entrar no estádio de futebol e pegar chuva, sol e também
acima de tudo, comprar coisas caríssimas, algo absurdas que em lugar nenhum no Brasil, em praça esportiva nenhum em nosso território nacional, é cobrado. Com os senhores Mário, Fernando e Frank Souza. Muito bem, Gabi. Eu já ia dizer, ok, tá bom, beleza, falei e tal. Quer vacilo, por mais que esse vacilo ele não termine em gol e derrota para o clube, para o Remo, no caso, mas ele acaba comprometendo o jogador que está com a titularidade naquele momento. Vocês acham que o Kaique ele pode perder essa posição pelo último jogo contra a equipe do Cuiabá, onde esse jogador não foi bem, pelo menos umas 2 jogadas em que ele vacilou nessa partida, e aí aumenta a chance do Reinaldo voltar como titular? Eu começo com você, Fernando. Olha, Frank, eu penso que não. Eu penso que ele esteja, assim, fazendo os testes durante o treino para saber como é que possa ser um comportamento do Reinaldo, mas no meu ponto de vista ele vai manter o Kaique como titular, sim, diante da equipe da Chapecoense. Talvez ele esteja aí fazendo, né, as observações que são necessárias para ver como é que o jogador se comporta. De qualquer forma, nos treinamentos ele possa dar um pouco mais de entrosamento entre a dupla, né? Porque era a dupla titular do Remo antigamente, Cláudio e Reinaldo, mas o Reinaldo passou um bom tempo fora, né? E precisa novamente se ambientar o seu companheiro de zaga, né? Então penso que é isso. Eu acho que são práticas normais de um treino, né? De quem tem um elenco numeroso, quem tem um elenco capacitado, e aí quer ver como é que o jogador está, como se comporta ao lado daquele companheiro, mas no meu ponto de vista o Kaique vai ser mantido como titular para essa partida. E você, meu querido Mário Quadros? Para mim, a melhor zaga, eu já falei isso, vou repetir, a zaga mais equilibrada que o Remo já apresentou nessa Série B foi Reinaldo e Cláudio. Para mim, é a zaga do Remo. O Kaique não é a primeira vez que falha. É aquele jogador que oscila. Lá atrás ele já falhou e acabou, de uma certa forma, comprometendo o clube do Remo. Mas essas 3 últimas partidas do Kaique ele jogou bem, sim, mas aí a última já não jogou. Então eu acho até que o técnico Guto Ferreira está me assistindo, tem olhado as minhas colocações, tem assistido, que para mim é Reinaldo e Cláudio. Eu vou repetir aquele nosso comentarista aqui da Marajoara que dizia o seguinte: olha, agora o técnico vai parar para me ouvir o comentário que eu vou fazer. Então, eu penso da mesma forma. Eu fechei a câmera. Eu fechei a câmera aqui porque o Maicon está fazendo achar graça aqui nos bastidores. Mas para mim a zaga é Reinaldo e Cláudio. Reinaldo e Cláudio. Uma outra situação que eu gostaria que vocês analisassem é a situação do Natan Pescador, né? É o pescador, né, Gabriel, que você destacou, né? O Natan, que é o parente do Bruno, rapaz, que é o Camargo. É esse aí, né? Parente dele, sei lá. É o Natan Camargo, o volante. O volante Natan Camargo, que eu acho que a posição... Detalhe, mas só para afirmar você, tá, Frank? Você não estava na marcha ontem, inclusive na segunda e na terça, o Panagiotis está confirmado fora do jogo. Quem joga no lugar do Panagiotis é o Natan Pescador. Aí quem voltou para os treinamentos ontem e trabalhou também hoje foi o Natan Camargo, que disputa a posição com o Pedro Castro, de segundo volante. Com Pedro Castro de segundo volante. Bom, eu pergunto para vocês, essas opções aí para formar esse meio-campo, tanto o Camargo quanto o Pescador, seriam os jogadores que vocês apontariam para formarem o meio-campo do Clube do Remo nessas ausências? Eu começo agora com você, Mário Quadros. Olha, Frank, na minha opinião, poderia ser dado a chance ao Jaderson. Para mim, depois do Panagiotis, é o Jaderson. Nessa posição ali, é o Jaderson. Para mim, é um jogador muito mais completo. Claro,
ele teve momentos de instabilidade aí na competição, em algumas situações, após a volta dele daquela contusão e tudo, mas o Marcelinho também passou por esse processo e agora o Marcelinho deu uma equilibrada. Então, eu penso que por que não essa oportunidade para o Jaderson? Para mim, seria muito mais negócio o Jaderson para substituir o Panagiotti. E lá no meio, entre o Pedro Castro e o Nathan Camargo, para mim, seria o Nathan Camargo. Não